Oi, tudo bom? Esse é o podcast És do Brasil? Eu sou a Tainara Machado. Vivo em Portugal desde fevereiro de 2019 e aqui falamos sobre temas que retratam a realidade de quem é do Brasil e vive em Portugal, na tentativa de mostrar a realidade e os desafios que enfrentamos ao emigrar do nosso querido Brasil. No episódio de hoje falaremos sobre a habitação. Mas, assim, eu fiquei muito impressionada, assim, sabe, com isso, assim, com a não flexibilização e é isso, e olhar com desconfiança, né, desconfiar até o fim, é uma desconfiança eterna. O Ayana tem 41 anos, é investigadora e vive há 6 anos em Portugal. Eu vim para olhar o apartamento como se eu tivesse vindo para uma entrevista de emprego. Eu me maquiei, eu coloquei uma das melhores roupas que eu tinha e eu não parei de sorrir um segundo. Eu era a pessoa mais sorridente que você consegue imaginar. Essa é a Thelmi. Ela tem 30 anos, é casada e chegou em Lisboa em junho de 2022. E ela nos conta apenas uma das estratégias que se inventa para tentar conseguir alugar um lugar para morar em Portugal. Está em todo lugar. A crise da habitação é uma das maiores crises dos últimos tempos e é visto como uma saga pelas pessoas. A saga de procurar um quarto para mim. E aí foi Idealista, Facebook, OLX, tudo. Essa pessoa, que prefere não ser identificada, diz qual foi a sua estratégia depois de muitas tentativas em todas as plataformas que conhecia para buscar um quarto. Liga, vê, anota, separa os quartos. Fiz, Fernanda, e se tu ligar, tu fazer toda a transação? Na segunda tentativa ele conseguiu. Foi que a gente percebeu que era o meu sotaque. O telefone aí, quando ligava, o pessoal ouvia meu sotaque, dizia que o quarto já tinha sido ocupado, ou dizia que o quarto era só para estudante. O sotaque, ou seja, o português do Brasil, às vezes, torna-se condicionante para que não haja hipótese em alugar nenhum quarto. Aconteceu muito de quando a gente estava no Brasil, ainda antes de vir para cá, a gente ligava para vários apartamentos que ouviam o nosso sotaque e diziam, não, já foi alugado. Assim, teve um que a gente viu entrar no sistema, a gente viu que estava lá aberto, quando a gente ligou, ele não, já foi alugado, e a gente ficava olhando e estava lá, o anúncio aberto. A gente demorou muito para entender. Ao falar e ao me revelar brasileiro, o teor da conversa mudava, as caras das pessoas mudavam e isso é algo que a gente percebe assim muito rapidamente, né? Principalmente depois de algum tempo que ele já vive aqui. Caio tem 36 anos, é antropólogo e vive em Lisboa há 4 anos. Eles nos mostram que, por vezes, fica difícil compreender o que, de fato, pode estar por trás das atitudes quando estamos a buscar um lugar para morar. Já nessa altura eu já não estava mais tão surpreso com esse tipo de reação, né? Acho que, na verdade, ao contrário, eu talvez até já esperava. Conforme o relatório de 2023 do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o antigo SEF, em 2022, residiam regularmente em Portugal mais de 780 mil imigrantes, grande parte nacionais do Brasil, mais de 238 mil. A gente sai do Brasil com uma certa ideia de que tudo bem, eu vou olhar um apartamento ali, vou alugar e tudo, porque lá, teoricamente, não é tão difícil assim, né? Pelo menos na minha experiência. Quando chega aqui, a gente percebe que nossa ideia não vai ser bem aquilo. Porque o que a gente está vendo em Portugal hoje é uma situação assim que tá só de mal a pior mesmo. Laura tem 29 anos, é moderadora de conteúdo e mora em Portugal há 2 anos. Ela nos conta que já viveu na Irlanda e compara a situação de lá com a situação de Portugal. Estão praticamente os mesmos preços dos quartos da Irlanda. Já temos visto quarto de 600, 700, 800 euros. Coisa horrenda, porque é um salário. Na Irlanda, o quarto é esse preço também, mas o salário mínimo é 2.000 euros. Então não faz o mínimo sentido. No Sapo Notícias, em 18 de dezembro de 2023, a jornalista Ana Palma escreve que o aumento do preço das casas e dos valores das rendas
excedeu em muito o relativo aumento dos rendimentos das famílias, quase 3 vezes mais, ampliando assim o fosso entre o preço da oferta e a capacidade da procura de a esta ceder. Por vezes, o problema está em encontrar a casa. As pessoas contam que há anúncios nos sites de aluguéis que ficam apenas 30 ou 40 minutos. E se for um bom, já some. Por isso, vira um jogo de caça, literalmente. E virou um negócio desesperador. Toda vez que a gente entrava, ou o preço era muito superior ao que a gente tinha condições de pagar, ou as condições de moradia eram muito péssimas, meio que insalubres. Teve um que me marcou muito. Era um apartamento muito velho. Entrei na rua, tinha uma fila de umas 15 pessoas esperando para entrar, para olhar o apartamento. Na fila tinha indiano, brasileiro, português, francês. O apartamento nitidamente estava podre, assim, ferrugem aparecendo da estrutura, sem pintura nenhuma. Outras vezes, a dificuldade é a manutenção da onde já se vive. Flávia Lopes tem 31 anos, é manicure e vive há quase 5 anos em Portugal. Um domingo, dia 15 de outubro, a gente estava com uma espécie de uma infiltração vindo do teto. A primeira coisa que a gente fez foi ligar para a senhoria. Ela disse que não estava em Lisboa, que portanto era para nós resolvermos e que depois ela nos contatava. O nosso vizinho é o seu Romeu. Nesse dia a gente tentou ligar para ele, bateu na porta, ligamos para os bombeiros foram até a nossa casa, era um dia que estava chovendo absurdamente e eles tentaram entrar na casa desse nosso vizinho pela porta, não conseguiram, eles tiveram que botar aquela escada enorme e entraram pela janela do senhor. A gente descobriu que o nosso vizinho estava morto há 1 semana, que aquelas coisas que estavam caindo para nossa casa de banho na verdade eram fluidos. Ele teve um infarto e faleceu no banho. A gente sabia da situação de saúde dele porque ele era um bom vizinho, era alguém que a gente tinha muito carinho. No dia 15, eles removeram o corpo do senhor ao final do dia, mas a gente ainda tinha uma goteira lá em casa. Aquilo tem água por todo o apartamento, entrou pela soalhada e espalhou pelo restante da casa. Ainda não foi reformada, porque a nossa senhoria está enrolando. E para além disso, a casa tem várias outras coisas que a gente está meses pedindo para que ela arrume e ela só faz a doida e não arruma. Faz mais ou menos 1 mês e pouquinho que a gente está sofrendo, que todas as noites a gente acorda, escuta ratos fazendo a festa nas assoalhadas da casa de cima. Mais uma vez, que está sempre na mão dos senhorios, que não tem muita coisa que a gente possa fazer, porque o nosso medo é sempre de ficar sem casa, sabendo o preço que as rendas estão em Lisboa atualmente. É tudo muito surreal. Os preços astronômicos dos aluguéis dificultam até mesmo pensar em poder ir para outro lugar. Mas era super abusivo o contrato, porque era assim, a gente transferiu 12 meses. Dos 12, 2 meses eram calção. Os outros 10, a gente ia consumir os 5 primeiros meses. Quando a gente entrasse na casa, a proprietária ia sempre ficar com 5 meses de adiantamento. Então, quando passou os 5 primeiros meses, a gente começou a pagar de novo. E ela sempre tinha 5 meses de adiantamento. A gente não conseguia nem pensar em dar um aviso prévio, porque se a gente desse um aviso prévio, a gente tem que dar com 6 meses antes. Então a gente tem que ficar, às vezes, atrás dos nossos amigos portugueses, pedindo para ligar, para perguntar. Porque se nós ligamos, ou eles falam que já alugaram. Tem uma amiga minha que pagou 10 calções, exatamente. Quase 1 ano de aluguel. Quase 10 mil euros de uma vez. Quem tem 10 mil euros sobrando? A gente tá com um buraco na nossa sala há meses, que a gente já falou com pessoas, já pediu para a senhoria mesmo arrumar e elas não fizeram nada até então. Eu sinto que é uma coisa extremamente desgastante que nos cansa no dia a dia. Eu não tenho vontade de voltar para casa, eu não tenho vontade de arrumar minha casa da forma como eu gostaria, porque eu sei que é isso, que não vale a pena. Parece que o nosso dinheiro está sendo jogado no lixo. E as exigências, conforme os relatos, são muitas. Fiador português, 12 calções de renda, contrato a termo incerto, que é um contrato sem prazo de fim e que é cada vez mais difícil em Portugal. Questão do contrato de trabalho, que tem que ser um contrato permanente, que também é muito difícil alguém ter. Normalmente os contratos são temporários, são de tempo exato. Também até hoje, já tentei várias vezes mudar para um T3. Eu tenho muita dificuldade de conversar com corretor e corretora de imobiliária, porque a gente sempre tem que ter muito mais documento. E aí já são super grossos. Não vai dar certo. Tipo, não, você não tem isso, você não tem aquilo. Começa a inventar um monte de coisa e aí vem uma grosseria que você fica pensando, gente,
gente. Não é possível. Não é possível que eles falem assim com todo mundo. Por que não fala, né? A gente sabe que é com a gente. Além de virar quase um leilão de aluguel de apartamento, o proprietário ainda se coloca no direito de avaliar se gosta ou não das pessoas que querem alugar o seu imóvel. A gente mora desde 2017, desde setembro de 2017, no mesmo apartamento. E foi muito traumático essa chegada. A gente chegou, com uma bebê de 8 meses, com uma menina de 2 anos e meio. A gente visitou para lá de 20 apartamentos, 30 apartamentos, assim. A gente ia a muitos. Isso era setembro de 2017, porque eu vejo hoje em dia muita gente falando, porque tem leilão para alugar apartamento, mas nessa época já tinha. Conforme o relatório do projeto Migramifs, Desmistificando a Imigração, na sua 4ª edição da Casa do Brasil de Lisboa, a falta de acessibilidade, de estabilidade e os precários regimes de habitação fomentam a discriminação de pessoas imigrantes, assim como os problemas de discriminação impedem as pessoas imigrantes de aceder a uma habitação condigna, de se manter numa habitação adequada e a possibilidade de acesso à habitação por uma via legal, ou seja, contratos de arrendamento. Paga renda e a gente fica com esses super problemas. Eu sinto que a gente está sempre na mão do senhorio, porque nesse meio tempo houveram momentos em que a gente pensa, olha, não vou pagar renda e vamos ver se ela faz alguma coisa. Mas acaba que a gente fica com muito medo e com medo mesmo de não ter para onde ir, não é? De ficar na mão deles, de não ter casa e de toda essa situação. Então a gente acabou que sempre pagou tudo certo, sempre fez tudo certo. São comuns os casos de discriminação tendo como fator a nacionalidade, o gênero, a orientação sexual e as origens étnico-raciais das pessoas imigrantes. Há ainda opções que não são tão divulgadas, como é o caso do Programa de Arrendamento Acessível. É uma política pública de habitação que promove uma oferta alargada de habitação para arrendamento com aluguéis a preços compatíveis com os rendimentos, ou seja, os salários, das famílias. Apesar de a realidade ser dura, não só para imigrantes brasileiros que vivem aqui, mas também para os próprios portugueses, a generalização nunca é uma hipótese. E esse podcast tem como objetivo mostrar o que as pessoas brasileiras vivem ao vir morar em Portugal. E por isso sempre existe um outro lado, como nos diz Caio. Por sorte, consegui cruzar o meu caminho com outras pessoas que, sim, são portuguesas e que não pensam dessa forma. Consegui arrendar um apartamento um pouco tempo depois disso. A Adriana Mota de Avó tem 47 anos, é mãe de 2 meninos e é empreendedora, engenheira e gestora de operações e projetos. Ela veio para Portugal com a família após muito planejamento e procura e conseguiu alugar uma moradia, que é uma casa com 2 andares em que umas pessoas vivem no andar de cima e as outras vivem no andar de baixo. Alugamos um andar de moradia para nós 4 e para o nosso cãozinho, porque o Bolt veio conosco. O senhorio nos tratou muito bem, nos acolheu. Ele é muito simpático. Ele vem aqui toda semana, pergunta se a gente precisa de alguma coisa. Bem acolhedor e aberto a fazer as mudanças que a gente pediu. E a gente também, ao mesmo tempo, muito respeitoso, cuidando muito bem da casa dele, garantindo que ele tivesse a confiança. Porque para os 2 lados não é fácil, a gente que está mudando e eles que estão alugando uma casa para estrangeiro. E somos estrangeiros em Portugal. Qualquer estrangeiro para qualquer país, ele tem que se adaptar. Mas, lógico que a gente tem que se impor e se colocar dentro dos limites de respeito e etc. Thelmi, que nos conta que os proprietários foram muito sinceros ao dizer que elas não eram as pessoas com a maior estabilidade econômica. Eles ligaram pra gente e foram muito sinceros, né? Eles falaram que nós não éramos as pessoas que tinham maior condição de estabilidade financeira das pessoas que vieram aqui, mas que eles tinham gostado muito da gente. E realmente a gente se empenhou para isso. Casas para morar! As pessoas estão nas ruas para protestar contra os aumentos absurdos das rendas e a enorme especulação imobiliária. No final de janeiro de 2024, aconteceu mais uma manifestação Casas para Viver, em 19 cidades do país.
A exigência é urgente de prolongamento dos contratos de arrendamento, da descida dos preços das rendas através da regulação, a revogação dos despejos já feitos e ainda por fazer, e a redução das taxas de juros. Casas para morar! A Adriana nos conta como que foi o planejamento e a organização da sua família para essa mudança. Estávamos pensando vir viver em Portugal já fazia alguns anos. Uma vez tomada essa decisão, nos planejamos porque sabíamos que mudar de um país não é fácil. Se adaptar a uma cultura não é fácil. Por mais que a gente fale a mesma língua, são hábitos diferentes, lógicas de pensar diferentes. E para que a gente facilitasse essa mudança, a gente resolveu fazer tudo com muita calma e com a garantia de que a gente não teria nenhum tipo de problema. Principalmente porque viemos em família. Temos 2 filhos e não queríamos tomar nenhum risco de mudar de país, deixar as nossas coisas, fazer essa quebra total de relação e ficar pouco tempo e causar muita insegurança na cabeça das crianças. Além de toda a emoção e de todos os sentimentos que envolvem, da saída do nosso próprio país, da nossa terra natal, do chão que a gente reconhece, da onde a gente tem, apesar da insegurança geral do Brasil, a gente tem segurança de como andar, do que fazer e etc. A gente também deixa pessoas muito queridas, a gente tem os sentimentos de sair, não saber se vai voltar, quando vai ver, de perder aniversários, batizados, nascimentos e tudo mais. Mas era o que a gente queria como família. Mudar de país não é fácil. Demanda organização, pesquisa, planejamento e conhecer e viver outra cultura. Mas também abdicar de vivências que teríamos no Brasil para construir novas vivências em um outro país. E tomar essa decisão com consciência disso tudo é muito importante. Esse é o podcast És do Brasil? E toda quarta-feira será um novo episódio. Até semana que vem! Esse podcast é uma produção da Muxirão Edições, que transporta vozes para comunicar a tua e a nossa história. Dá o like na sua plataforma de podcast preferida, acesse as nossas redes e o nosso site. Produção Muxirão Edições, com X.